Ok, boa noite. Bom, hoje a gente hum, achou, né, que poderíamos começar a experimentar essa nova dinâmica de também trazer reflexões, casos clínicos da experiência de cada um de nós, né, na rede. E é um convite aberto para todo mundo, tá? Para a gente trazer casos clínicos e reflexões dos seminários que vão ser apresentados ao longo do ano pela professora Elizabeth, porque talvez isso inspira a gente também a ter um estudo prévio, reflexões, e a levar perguntas para ela, né, para que são, na verdade, é bem bonito com Elizabeth, porque uma pergunta se converte num oceano de respostas, né? Então, na medida que a gente conseguir ter um estudo prévio, acreditamos, né, que vai ser ainda mais rico todo esse estudo. Então, hoje a gente vai assim, conversar um pouquinho sobre insônias, que vai ser o próximo seminário. Que data que é? O 6 de abril? Agora, dia primeiro, né? Agora. Dia 31 e Prime... 1º de abril, né? Desculpa, então é esse final de semana já. Então, isso. Faça uma sua inscrição que não tem feito. Pareceu comercial anúncio, não sei. Mas, bom, assim, hoje vamos, Lívia, né, e Marcela vão também compartilhar alguma coisinha, e talvez a Maristela entra por aí, e aí, assim, eu queria compartilhar, fazer uma introdução, compartilhando a partir de umas das linhagens que eu sigo de, de matéria médica, de acordo com os clássicos. E acho que uma compreensão que pode enriquecer muito tudo que, um monte de coisas que a gente tem visto nos seminários com a Elizabeth. Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Opa. Bom, então, o que eu queria, assim, falar um pouquinho era apresentar um caso clínico da insônia na gravidez, mas para compreender o porquê que eu o que eu vou sugerir para esse caso clínico, eu queria conversar um pouquinho, assim, sobre as 6 energias. E por que que pode se apresentar, claro, a insônia na gravidez. Então, assim, tudo vai ser bem resumido. Desculpem, alguns slides têm alguma coisinha aí de um curso, porque eu fiz copiei, né, eu peguei, assim, de algumas aulas. Mas então, a primeira, né, que é importante lembrar, é que durante a gravidez o sangue vai ser a união da mãe e do bebê. E o sangue, né, ele vai ter uma relação muito próxima com o fogo ministerial. Quer dizer, na verdade, a gente considera dentro do sangue os aspectos do nutritivo, considera que também que junto com o sangue, que junto com o sangue existe também o que existe uma relação muito próxima do sangue com o fogo ministerial. A gente também poderia lembrar, por exemplo, acho que isso vai ser importante para mais na frente, lembrar que o Sanjiao é a via para o fogo do sul chegar até a posição do norte, e também depois vai ser a via dos fluidos, ou sempre vai ser a via dos fluidos. E então o Sanjiao, né, ele tem uma relação de novo muito forte com o fogo ministerial e o sangue também. Então esse é um jeito assim intuitivo de ver porque que alguns capítulos falam
que no interior do Joejin tem o fogo ministerial, por exemplo. Então, isso, só para lembrar, assim, algumas das relações do fogo ministerial com o sangue e com o Sanjiao, que a gente vai precisar mais em frente. Então, ai, aqui não consigo, ok. Então, é muito fácil, né, que por essa relação tão estreita, essa união entre a mãe e o filho através do sangue durante a gestação, e que se tem uma demanda muito grande do sangue ao longo da gestação, é muito comum que se apresente uma deficiência do sangue na mãe, porque ela está dando uma boa parte, né, dessa riqueza do sangue, está doando para a criança, para ela se tornar independente em algum momento. Ah, e hum, então, uma das coisas que também é importante lembrar é o que acontece no terceiro e quarto mês. Por quê? Porque o terceiro e o quarto mês, eles são, por uma parte, vão ser os momentos do mestre coração, ou vão ser apoiados pelo mestre coração e pelo Sanjiao, mas também porque vai ser um momento de transição. Quer dizer, nos primeiros 2 meses, a gente viu, né, que é o começo da forma, que o movimento é um movimento para o interior, né, para condensar as essências, e que a partir dessa condensação, depois começa como um crescimento dessa forma inicial. Então, só para lembrar, né, que a gente viu nos seminários, que no terceiro mês, né, isso foi o que a gente viu em alguns dos seminários com Elizabeth. O terceiro mês de gravidez é chamado início do feto. Nesse momento, o sangue não flui mais. A imagem do corpo começa a se desenvolver através de transformações, mas o princípio determinante ainda não está fixado. Muda dependendo daquilo a que ela, a mãe, está exposta. Na verdade, assim, um pouco o que vai falar depois é que é possível, naquela época se acreditava que o sexo da criança ainda não estava definido, e que a partir dos estímulos que a mãe recebesse, poderia se intervir ou dar uma direção entre o sexo da criança. Então, por isso que fala assim, que muda dependendo daquilo a que ela está exposta. Mas, assim, importante é depois lembrar que fala, isso se fala no Tai Chan Chu, né, no livro da gestação. E depois fala, o mestre coração o apoia. O mestre coração é os espíritos vitais presentes na circulação vital. Internamente depende do coração e pode se misturar indistintamente com os espíritos. É por isso que o mestre coração apoia. Então, bom, depois continua o capítulo, mas aqui acho que o relevante para hoje é lembrar que é o mestre coração quem apoia o desenvolvimento durante o terceiro mês, e que é um momento no qual os espíritos, a, 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 a influência dos espíritos vai dar ou na verdade é um momento no qual o bebê entra por primeira vez em contato com a consciência. E depois, no quarto mês, se fala, no quarto mês de gravidez, o feto começa a receber as essências da água para formar a circulação do sangue. O Xiaoyang da mão é a circulação do triplo aquecedor, que depende internamente dos Fu. No quarto mês, os 6 Fu do bebê continuam sua formação e, portanto, o Xiaoyang da mão o apoia. E isso eu acho que uma coisa assim, bem, bem bonita que está dizendo aqui, ou para mim uma das leituras, é que a gente entende o Xiao Yang, na verdade a gente entende o Sanjiao
como todos os espaços que estão entre os órgãos, todos esses espaços livres que ficariam entre os órgãos e entre os tecidos, é o sandial. E a gente sabe que esse sandial vai ser a via do fogo e vai ser a via das águas. Então, na verdade, o que está se formando aqui é essas vias, mas também isso, pela sua vez, vai apoiar o crescimento e desenvolvimento dos órgãos. Então, isso precisa de muito sangue, né? E é por isso, assim, que justamente por todas estas relações, que é um momento comum no qual poderia se apresentar um vazio de sangue da mãe. Lógico que isso poderia se apresentar em outros momentos, mas no terceiro e quarto mês de gestação, a insônia, como uma consequência de um vazio de uma deficiência de sangue, pode acontecer com frequência. Deixa eu ver uma coisinha assim. Então, para isso, né, assim, para a gente compreender de acordo com o que eu queria apresentar aqui de caso clínico, queria introduzir um pouquinho como que podemos ver, ou uma das relações das energias. Na verdade, que as energias, a compreensão das energias é muito diversa, tá? Uma é, por exemplo, como acontece no Shanghai-Lun, que é como que a doença vai penetrando, mas não é a única sequência que existe das energias. A gente também tem uma sequência de acordo à profundidade dos meridianos, por exemplo. Então, tem muitas sequências, é um sistema bem diverso, assim, bem plástico, né, assim, no sentido de que pode ter diferentes arranjos, diferentes conexões, comunicações, bem bonito, assim, compreender toda essa diversidade das energias. E uma delas que a gente pode pensar é essa, que é como é o ciclo das energias para renovar o Yang-Qi, e expressar o crescimento desse Jiangqi. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ao longo do dia, o Jiangqi acontece no nosso corpo do mesmo jeito que na natureza. Quer dizer, na natureza, assim, no nascer do sol, desculpem, a partir, digamos, de meia-noite, né? Ou daquele momento no qual o Yin chegou no seu máximo e tem a semente do Yang, essa semente do Yang vai ser uma faísca que vai ativar o crescimento do Yin, desculpem, o crescimento do Yang, até ele chegar num determinado crescimento que esse crescimento começa a ser visível através da luz, da luminosidade. E essa luminosidade começa a crescer até aproximadamente meio-dia, né, no sistema, etc. Assim, bem, vamos dizer meio-dia. E então acontece na natureza uma faísca que ativa o nascer do novo dia, o crescimento, a expressão desse Yang até chegar até o máximo, e depois a gente precisa então ter um sistema de renovar essa energia. Então, quando acontece esse crescimento do Yin Qi, e a partir, né, digamos, de meio-dia, que vai ser o máximo do Yang, que tem a semente do Yin, quando acontece esse crescimento do Yin Qi, na verdade, é um momento de renovação, ou também podemos ver como um momento de renovação das energias do Yang Qi. Então, no nosso corpo, o sistema que vai ser esse sistema que vai conter a semente do Yang Qi, no máximo Yin, é o Shaoyin. De fato, o Shaoyin é essa integração perfeita do Yin e do Yang. E é como se fosse essa chegada do fogo que surgiu na posição do sul até a posição do norte. E esse Yang Qi, essa semente do Yang Qi, vai ser a faísca
que vai permitir a expressão do Yuejin e posteriormente do Shaoyang até a máxima abertura que vai ser o Taiyang. Então, por exemplo, uma das compreensões que a gente pode ter do Taiyang seria a pele, no sentido de que se o Yang Qi chega até a pele, por exemplo, como o Wei Qi, como Qi defensivo, então poderá ser o Soul Li, eles vão conseguir controlar a abertura e fechamento. Essa abertura e fechamento, vai nos proteger, porque se a gente não tem esse controle de abertura e fechamento no Taiyang, na pele, no Soul Li, então esses Soul Li ficam expostos e, por exemplo, um frio pode invadir. Isso faz difícil, então, ou atrapalha o processo natural de renovar as energias, de renovar o Yang Qi. Então, é importante, assim, esse Taiyang, ele estar em equilíbrio vai depender muito dessa semente do Yang Qi que aconteceu no Shaoyin. E o Shaoyin, lembrar, né, que é o coração e os rins. Então, essa união, né, desse fogo que surgiu do sul e que conseguiu chegar até a posição do norte, graças à via, graças às circulações do fogo ministerial e a via que foi o Shaoyang. Mas, enfim, a questão é que uma vez que esse Yang Qi chegou, né, se expressou até o seu máximo, de muitos jeitos, eu só falei um, então é o momento do Yang Qi se renovar. E quem faz isso é o Yang Min e o Tai Yin. Com essas funções, claro, o Yang Min com o Yang Min como metal, né? Como metal quer dizer com o movimento para dentro, e para dentro significa para baixo. Então, esse Yang Min e esse Tai Yin, eles vão apoiar a formação, por exemplo, do nutritivo, que vai ajudar a ancorar o Yang Qi, né? As diversas manifestações do Yang Qi, para chegar, então, como semente até a posição do norte. Tem muitas coisas para falar disso, né? Mas eu só queria, assim, que a gente entendesse tivesse uma ideia dessa compreensão de o Yang Qi como crescimento, a expressão, né, desse crescimento, dessa abundância que chega a se expressar até o exterior, e que depois a gente precisa renovar, e o Yang Min, os movimentos do Yang Min e Tai Yin vai ajudar para essa renovação do Yang Qi. E eu falo muito do Yang Qi porque, na verdade, assim, no pensamento clássico, na MTC, a MTC olha muito para a essência. E o pensamento clássico, para o pensamento clássico, assim, o fogo, né, a, o, o, a vitalidade do fogo, né, a circulação, a presença desse fogo é o que vai manter a vida. Então, por isso, tem algumas diferentes linhagens que, com diferentes linguagens, vão dar todo esse valor ao fogo, né, mais do que a água, ou não mais, mas como essência da vida. Então, bom, assim, voltando ao tema do sangue, né, a gente pode, então, assim, com essa compreensão, ver que uma deficiência do sangue pode estar, por exemplo, numa falha na integração, na renovação desse Yang Qi. Isso pode acontecer por muitos motivos. Pode acontecer porque o Yang Min, por exemplo, pode acontecer porque tem uma deficiência no Tai Yin, que o Tai Yin, ele é responsável por construir, por formar a umidade fisiológica. E essa umidade fisiológica, ela vai, por exemplo, apoiar o Yang Min, no sentido do que o Yang Min como metal,
porque dentro das energias Yang-Min é metal, e metal significa para dentro, e metal significa que tem uma tendência a ser cura. Metal é sinônimo de ser cura. Yang-Min é sinônimo de metal, metal é sinônimo de ser cura. Então o Yang-Min ele tende a ser cura. E se ele não recebe toda essa umidade fisiológica do Tai-Yin, ele pode secar. E então é difícil ele fazer o movimento de para dentro e para baixo. Então os alimentos podem não entrar, por exemplo, ou pode-se ter uma náusea. Existem muitos outros motivos, tá? Mas esse seria, por exemplo, uma situação como uma deficiência no Tai-Yin pode evoluir para uma secura no Yang-Min e os dois juntos produzir uma náusea durante a gestação, uma possibilidade. Mas isso pode acontecer também no sentido de que alguma desregulação neles pode, então, atrapalhar ou enfraquecer a formação do nutritivo. E o nutritivo é quem vai ancorar o Yang Qi, e é quem vai levar essa união até o Shaoyin. E esse nutritivo também vai dar como as bases também, ou vai apoiar, né, os aspectos da água em termos da fluidez da água. É como se aqui a gente tivesse no Shaoyin uma água que, se não tivesse esse pequeno foguinho, ela estaria gelada, por exemplo. Ou outra situação como se essa água estivesse pantanosa. Então, se essa água está gelada, ou ela é um pantano, não vai nutrir o Jojin. Não vai nutrir essa relação da água, essência, e sangue e madeira. E então o Jojin, ele pode ficar enfraquecido. Então, o sangue do Jojin, porque o sangue do Jojin é o sangue do fígado. E o Jojin também, assim, o fígado como mar do sangue, é sinônimo também do mar do sangue Chongmai. E é sinônimo também, dependendo do contexto, claro, né? Do mar do sangue útero. Então, o sangue no útero, o sangue no mar do sangue, ele pode ser comprometido por qualquer uma dessas vias. Então, na gestação, pode acontecer que assim, toda esse suprimento, né, do sangue, ou essa doação toda do sangue da mãe para o bebê dentro dessa união mãe e bebê que é o sangue, enfraquece o sangue. Se esse sangue enfraquece, é como se pode acontecer uma coisa, podem acontecer várias, tá? Eu vou falar uma só. É como se isso fosse um deserto, ou fosse uma floresta muito seca. E essa floresta muito seca, ela pode pegar fogo rapidamente. E quem vai manifestar isso, por exemplo, o Shaoyang. E o Shaoyang, ele é alternância. Se dentro do pensamento clássico, por exemplo, as contrações durante o parto, eles vão ser um momento do Shaoyang, de gerar essa alternância. É isso bem bonito, tem assim toda uma explicação de por que isso acontece, né? Mas o Shaoyang, ele vai ter um papel muito importante nas contrações. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer quando o Jojin o sangue, né, no Jojin é fraco, é deficiente, tipo ter essa paisagem de uma floresta seca, então pega fogo, começa a pegar fogo e começa a se ter contrações e pode-se ter uma ameaça de aborto. Então isso para dizer assim, esse sistema é muito rico, assim, eu uso muito isso, ele na minha compreensão dos casos clínicos. Bom, então, agora, pensando assim, particularmente na insônia, esse vazio, então, do sangue no Jojin, ele pode vir de qualquer um desses fatores, né, de uma
de uma obstrução do Jiangming, de uma secura do Jiangming, de uma deficiência do Jiangming, de uma deficiência do Taiying, de um frio, por exemplo, no Shaojin, de uma umidade no Shaojin, de vários motivos, tá? E é importante, assim, a gente ver de qual deles vem. Então, assim, resumindo aqui, eu botei alguns exemplos, né, que pode ser por uma deficiência em Taiying, que não produz nutritivo, e se não produz nutritivo, não tem Yin para ancorar o Yang. Ou se você tem um vazio de sangue no Jiujin, esse sangue não vai conseguir levar o Yang Qi para o interior de noite. Ou ancorar, na verdade, não vai conseguir ancorar o Yang Qi no interior. Então, se tem agitação e pode-se ter a insônia. Ou se pode ter, por exemplo, nessa paisagem mais de secura, né, tipo, ou na verdade é como se o Jiujin, como ele pega fogo rapidamente, é como se fosse uma saída prematura do fogo ministerial, no meio da noite, quando ele deveria estar no interior. Então, isso vai servir para compreender um capítulo do de Jinko Yaolue que eu vou falar. Eu já vi que é muita informação. Tá tudo bem até ali? Vocês estão conseguindo me acompanhar ou estou falando muita coisa? Tá bom? Tá ótimo. Ok, qualquer coisa vocês me interrompem, por favor. Então, por exemplo, ó, aqui tem um caso clínico, que é a Camila, né, de 36 anos. E ela tem 9 semanas de gestação, né? Então está no terceiro mês de gestação. Desculpa que eu falei com aqui. Tem 9 semanas de gestação, está no terceiro mês, então, né? No momento do mestre coração, que é do mestre coração. Tem insônia, tem enjoos matinais. Então, aqui é importante ver que no começo do dia que tem esses enjoos, eles são leves e eles passam ao se alimentar um pouquinho pela manhã. Então, por exemplo, se alimentar, quando alguma coisa passa depois de se alimentar, pode ser que se tenha uma deficiência. Então, ao ser preenchido o espaço, tem esse alívio. Tem a pele um pouco seca. E a pele um pouco seca, ela pode ser, e nesse caso vai ser um reflexo de um sangue, seco. No pensamento clássico se fala muito de sangue seco. Por quê? Porque o sangue seco se não tem o nutritivo o nutritivo também dá fluidez, né? Por uma terra seca não circulam os nutrientes, por uma terra úmida vão circular nutrientes. Então, o sangue, uma das compreensões da deficiência do sangue no pensamento clássico, ou uma das linguagens é dizer que o sangue está seco, que também é uma linguagem para dizer estase de sangue. Enfim, então, vamos dizer aqui como se fosse possivelmente uma deficiência do sangue, que não vai dar a nutrição, não vai levar o nutritivo até a pele. Tem um histórico de cansaço e de aversão ao frio. O pulso direito é um pouco fino. E o quão esquerdo seria a posição da madeira. Ou seja, o do meio, né? Esse aqui o quan, né? É o Qi, desculpem, o Sun, Quan e Qi. Sun, Quan, Qi. Então, seria a posição da madeira, é tenso e é fino. Então, assim, a insônia é uma expressão de um fogo ministerial que está escapando. Por quê? Porque não tem um yin que esteja ancorando. Tem náusea, e não tem um yin, e a gente vê isso pela pele, por exemplo, e pelo pulso fino. Aí a gente está vendo que tem essa deficiência do sangue. Então, o fogo ministerial escapa. E tem náusea que melhora com alimentos, já falei isso da deficiência e do nutritivo, e tem cansaço, aversão ao frio.
no caso dessa paciente, por uma deficiência no taim, porque o frio pode ser por outros motivos, mas é uma deficiência no taim. O taim não está renovando bem o yang qi. E tem um histórico de deficiência do yang. Uma coisinha sobre o pulso que eu queria dizer é porque esse pulso, na verdade, se fala, né, que um pulso na mulher grávida é um pulso escorregadio, deslizante. Só que esse pulso acontece normalmente a partir do final do terceiro mês, que é quando a forma, o início da forma, ela já está consolidada. E é quando realmente se expressa, então, essa abundância de fluidos também no bebê, né? A gente vê que a partir do terceiro mês que tem essa relação com a consciência, o primeiro contato com o bebê, e através da consciência, o primeiro contato da consciência do bebê, com assistência humana, e a partir daí tem toda essa formação das circulações do sanjiao. Então, é a partir dali que o pulso começa a ser deslizante. Se antes disso ele não é deslizante, não tem, assim, não, digamos, não tem que ser deslizante, é o que eu quero dizer. Então, só essa consideração, né, porque podia surgir como pergunta. Então, o que a gente vai fazer aqui é gerar yang qi nutritivo e sangue. E aí, uma opção, né, a gente pode encontrar no capítulo 16 do Jinque Yaolé, onde se fala sobre as lições do sangue por consumo, né, que são o Lao. Lao é um termo que se utiliza para falar, por exemplo, eu até peguei aqui as passagens do capítulo 23 do Su Wen. O Lao, né, se refere, que é uma tradução, a gente justo até perguntei para Mari e tal, mas eu vou deixar assim só para depois a gente ver o termo mais apropriado, mas que fala sobre os danos por taxação. Então, nesse sentido, assim, o que isso quer dizer é que existem os cinco Lao, e esses cinco Lao, por exemplo, falam, olhar durante um tempo prolongado danifica o sangue. Então, por exemplo, ficar muito tempo no computador danifica o sangue. Deitar-se muito tempo danifica o qi, etc, etc. Então, não queria me deter muito nisso, mas a questão é que como é tanto consumo de sangue, né, a mãe acaba sofrendo de uma taxação nesse sentido de consumo. Então, nesse sentido de consumo, existe o capítulo 16 do Jinque Yaolé, fala, né, para vazio por taxação, consumo, com vexação de vazio, digamos, a vexação por vazio, a gente vai compreender como se fossem todos esses sinais de agitação por calor vazio, ou de insônia, né, incapacidade para dormir. Se recomenda, fala, o Zhuangzi Rentan governa. E Zhuangzi Rentan é uma fórmula, né? É uma fórmula que tem essas 4 matérias médicas. E que já eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ai, isso aqui. E então, o que que essa matéria médica faz? Assim, eu queria falar só para a gente ter assim, algumas reflexões de como que a gente pode enraizar todo esse estudo, né, teórico que a gente tem, e eu queria enraizar com um exemplo de ervas, que não tem problema se não entenderem bem quais são as ervas, se não queria expressar qual a ideia, né, por onde que vai o pensamento quando a gente pensa no matéria médica, e também com a acupuntura. Então, a gente tem, né, por exemplo, nessa fórmula, o sonsal, eu não peguei imagem, desculpem, mas é assim um frutinho, né? O sonsal é um frutinho, tem o gansal, que é o alcaçuz, tem o timu, que é
é uma raiz. Tem o fulim, que é como uma espécie de cogumelo, né? E que fica assim nas árvores. E tem o chanchon, que também é uma raiz. Então, o que vai fazer esse conjunto é que o timu, aqui eu vou botar assim uma provocação. O timu, ele é amargo. E no pensamento clássico, o amargo tonifica a água, tonifica o rim, tá? Por quê? Porque o amargo faz descer. E se o Yang Min desce apropriadamente, isso pode ajudar ao Yang Qi chegar, ou o fogo da posição do sul chegar à posição do norte. Então, por isso que o amargo, ele tonifica a água. Então, o Chan Junjing usa um amargo nessa fórmula que vai criar fluidos ainda para ajudar o Yang Min a descer o Yang Qi. E, ao mesmo tempo, existe uma comunicação no pensamento clássico entre Yang Min e Jue Jin. Então, é uma via, talvez, é uma via pela qual os fluidos vão chegar até o Jue Jin. Então, faz descer e gera fluidos. E o fulim, ele vai fazer uma separação dos líquidos que servem dos que não servem. Os que não servem vai evacuar. E os que servem vai levar para o Shaoyin, para a água, ou essa união da água e do fogo. Então, se essa união da água e do fogo tem esse dinamismo aqui, e conseguiu, através naturalmente do Yang Min Taijin, integrar o Yang Qi aqui, então isso pode ser transmitido, ou esse Yin, aspecto, digamos, que vai dar fluidez, que vai dar nutritivo, que vai dar o Yin, vai nutrir o sangue, esses aspectos do sangue no Jojin, podem chegar como uma base. E o Gansal Regaliz, se fala que o Gansal, ele é doce, e ele é a madeira na terra. Então, o que quer dizer? A terra, ela faz o movimento de eixo, né? Ela faz subir e descer, né? O baço sobe, o estômago desce. Então, quando a gente fala que alguma coisa é a madeira na terra, é que está apoiando esse movimento de eixo. E isso, pela sua vez, vai apoiar um monte de processos, porque vai apoiar também o movimento de subida e descida do fígado, subida e descida da vesícula, né? Assim, aqui temos, digamos, o baço e o fígado, e aqui o estômago e a vesícula. E os dois fazem isso, né? E os dois movimentos se apoiam. Então, o Gansal vai apoiar muito esses movimentos e apoia um pivote no Shaoyin. É uma das coisas que faz o Gansal. Então, a gente, retomando, né, já levou uns fluidos aqui, digamos, nutriu o aspecto Yin, favoreceu o pivote, porque você precisa do pivote para gerar um movimento, e depois vai nutrir com essas duas servas, que elas vão nutrir e o sangue, no sentido de que o sangue, ele precisa ter um dinamismo, né? Precisa ter um calor para poder se movimentar. Então vai ser o que vão fazer essas duas ervas, o sansal. E então, basicamente, assim, na verdade, que o que está dizendo é que, ou nesse capítulo, né, aqui eu resumi, é que quando o yin do fígado ele é deficiente, o fígado não consegue armazenar a alma etérea, daí insônia. O vazio do yin é que vai gerar o calor, e esse calor vazio vai perturbar o espírito do coração. Daqui que haja depressão no coração, vexação e inquietação. A raiz desta condição encontra-se, portanto, no fígado, mas também afeta o coração e está relacionada com o vazio do yin.
Então, por isso, no tratamento, nutrimos o yin e complementamos o vazio, ao mesmo tempo que limpamos o calor e eliminamos a vexação. E se esqueci de dizer, esse calor a gente elimina justamente com o Qigong, que ele é fresco. Então, bom, lógico que tem muitos detalhes para essa fórmula, mas é uma fórmula que, por que pode ser utilizada na insônia pela gestação? Porque é uma fórmula que não vai mexer muito, por exemplo, não vai entrar no Shaoyan, porque se a gente usa fórmulas que mexem muito com Jiujin e Shaoyan, a gente pode mover muito sangue aqui. E a gente, na verdade, o que quer é proteger, é sempre apoiar mais a formação do sangue e manter o calor, né, a riqueza do sangue e o dinamismo do sangue. Então, é uma fórmula que pode ser utilizada através dessa formação, né, dessa origem do sangue, através desses sistemas. E outra coisa que eu esqueci de dizer é que o Fulin, ele se usam tem três tipos de Fulin, e um deles fica assim, como se fosse um tipo é como um cogumelo que está assim na árvore, e é como se pegasse umas veias, como se as veias, como se as árvores e o Fulin tivessem veias, e eles se juntassem assim. Então, ele está falando, ele é utilizado muito como se ele fosse uma expressão do coração também. E se utiliza muito para acalmar a mente. Então, por isso que é rico o Fulin aqui. Então, essencialmente, o que eu quero dizer é que tem várias fórmulas, tá, para insônia, mas essa é uma indicada quando a gente vê que tem esse termo taxação, que depois a gente vê. Mas que o que é muito rico nos textos do Chan Yunjin é que, a partir das ervas que são utilizadas e das funções que se conhecem das ervas e que ele descreve das ervas, a gente pode compreender muito da fisiologia que está por trás ou seja, qual o quadro da paciente. Aí que fica diverso, porque dependendo do quadro tem umas ervas aqui, outras aqui, e outras aqui, e a compreensão de qual é são as propriedades de cada erva, nos ajuda a compreender um monte de fisiologia do que acontece por trás dos desequilíbrios, né, das desordens. Tudo bem? Só que essa paciente, na verdade, a gente falou que tinha uma deficiência do Yang. Então, outra fórmula que é muito, muito boa e que trabalha a partir do centro é o Huan Qi Jiang Jun Tang. Depois eu posso mandar as fotos de todas essas ervas. Mas essa é uma fórmula muito bonita, assim, que bom, já vi que não vai ter tempo de falar dela, mas ela vai criar fluidos no Jiangmin, tá? O Pai Shao é uma erva ácida que cria fluidos, então apoia esse movimento para dentro do Jiangmin. Tem bastante Xiaojiao, essa fórmula, é uma fórmula que tem uma boa quantidade, 18 gramas. E depois, no Taijin, as ervas que se utilizam, que são o Shenjiang, que é o gengibre fresco, o Tassal, que é a jujuba, e o Yintang, que é o tipo de mel, o que fazem aqui é como se o Shenjiang, o gengibre, é como se a gente tivesse a panela, né, o baço como uma panela, com líquido dentro, que está sendo cozinhado, e o Shaojiang vai ser como se fosse esse vapor que está saindo, e que vai subir para os pulmões. E que vai subir para os pulmões também para criar como uma espécie de nuvem que vai proteger o coração para o fogo do coração não escapar. Então, ele apoia a formação de vapores que saem na transformação dos alimentos, das bebidas. E o tassal é um fruto que ele é amarelo por dentro e vermelho por fora, e ele bem assim, tá como tem muita carne assim o tassal. Então vai nutrir vai formar nutritivo. Martina, pelo amor de Deus, tu não tá vendo o que eu tô fazendo?
E aí ai, desculpem, o tassal é um fruto que isso vai, como por dentro amarelo, vai formar nutritivo, é amarelo e é bem assim, né? Forma nutritivo mesmo, assim, se vocês verem o tassal é com uma carninha dentro. E por fora é vermelho, então leva esse nutritivo para o coração. Então ele forma sangue do coração, ele apoia a formação do sangue do coração. E o yin tang, todos são doces, todos atuam no baço. E o yin tang é como um mel. Então, assim, o que se faz aqui é que se cria um monte de nutritivo, junto com o gansal, que faz essa função de pivote, e depois você tem a canela que vai aquecer, e que vai ser como essa faísca que vai começar um movimento, né? E o huan qi, que é uma erva que vai, tipo, também a gerar esse movimento para cima. Só que se faz isso de um jeito controlado a partir das quantidades, do equilíbrio das quantidades. Estou querendo aqui desativar. Tem desculpem, gente, estou mexendo aqui o curso, porque tem uma coisa que não consigo tirar, aí eu tenho que ficar mexendo para conseguir ver o que eu escrevi. Então, bom, essa é uma fórmula que é muito boa para gerar yang, fluidos e sangue, quando se tem um vazio, por exemplo, uma deficiência do baço. Yang Chong é como formar o centro, seria a tradução. Então, na verdade, assim, se eu juntar esses círculos, né, das ervas, do que está acontecendo, de como estou trabalhando no Jiangmin, no Taijin, no Shaojin, no Juejin, com as duas fórmulas, o que eu estou fazendo, na verdade, assim, eu queria trazer isso, porque isso para mim dá muitos insights em termos de quais são os pontos que eu vou utilizar com uma paciente. E aí, por exemplo, uns pontos que a gente poderia escolher para essa paciente seria, por uma parte, Chongguan, né, como ainda os pontos no abdômen, na parte alta, eles podem ser utilizados até o terceiro mês, então ainda a gente está no tempo de usar o Chongguan. Se fosse a partir do quarto mês, a gente não utilizaria mais, tá? Mas aqui ainda podem ser utilizados. Então, o Chong, bom, depende, tem exceções, mas, assim, em termos gerais, é uma das recomendações que se faz. Então, a gente poderia usar o Chongguan, né, para promover esse movimento do Yangmin do interior e descida, né, esse movimento, também essas funções relacionadas com a forma, o Susan Lee e o Pichu, né, o 36 do estômago e o 20 do baço, para apoiar o baço, o centro, e apoiar assim, a formação do Yang Qi, Qi Sangue e Qi Fluidos. E o P5, né, o Qi Se, é um ponto que ele vai, ele apoia a formação de fluidos no pulmão. Então, a gente é como a gente apoia o yin, apoia a formação de fluidos do sangue, do nutritivo, também apoia através de pontos do rim, né? Porque a riqueza do rim, né? Bom, por uma parte a gente sabe que o yin do rim nutre o yin do fígado, né? O aspecto yin da água vai nutrir o aspecto yin da madeira. Então, esses dois pontos Tai Chi e Shao Hai podem ajudar. E desse jeito a gente tem bastantes fluidos, mas também tem Yang Qi, né? Tem sangue. E o aspecto para acalmar, né, o coração, essa agitação, a gente poderia fazer com algum desses pontos. Agora, eu botei esses três por quê? Porque a gente está no mês do Mestre Coração, né? E uma das recomendações é que não seja ponturado o canal durante o mês no qual ele está apoiando. Então, por ser o mês do Mestre Coração, a gente talvez poderia usar um Shenmen nesse momento. A questão é que o Neikan, o Mestre Coração 6, ajuda as náuseas, e ela também tem náuseas. Então,
Talvez se fosse uma mulher que tivesse energia, né? Talvez a gente até poderia usar o mestre coração, não estaria tirando muita energia desse canal. Nesse caso, eu acho que com Shenmen poderia ajudar, junto com Anmian e Yintang, né? Anmian, que fica o sono tranquilo, né? E o Yintang. Então, essa aqui é outra coisinha. Então, essa é uma Gabi, Sim, desculpa. Só uma coisinha na apresentação. O Pichu que você falou é a bexiga 20? 20. O que que eu anotei, Mari? Ah, ele é um pitabaço. É o que eu fiquei. Ah, desculpa, eu vou Não, corrigir imagina, aqui. só para. Claro, eu botei passo 20, desculpa. Obrigada, Mari. Ai, calma. Aqui. Claro, bexiga 20. Obrigada. Ah, então, assim, esse é um caso clínico, né, que eu acho que, embora se pareça que eu dei muitas voltas, é um pouquinho, eu queria, assim, trazer um pouco, enraizar um pouco, né, um jeito de trazer para a nossa prática clínica todos esses conceitos que a gente está vendo a partir do estudo dos clássicos, né? E como é que ele, de repente, te traz insights bem interessantes. Eu acho que, para mim, assim, ajuda a tomar uma decisão clara, né, assim, tá, quais são, independentemente de eu fazer como que se fala, uma prescrição, uma síndrome, independentemente de dar um nome de síndrome, o que que está acontecendo no quadro geral? E a partir dali a gente pode fazer uma escolha de pontos do conhecimento a partir do conhecimento da função dos pontos, né? Mais do que dizer eu tenho uma deficiência de tal e uma estagnação e tal, que sim, só que dentro dessas prescrições, dessas listas, né, de pontos, esqueço como que se fala, essas listas que se formam de pontos, que outro dia a gente mencionou, Mari, você lembra, sabe de que eu estou falando? Enfim, quando, Não, não, enfim, quando a gente às vezes faz um curso e falam, para a deficiência do Yin você tem tais pontos, né? E assim, então mais do que pensar, aí depois você fala, nossa, mas quais pontos eu vou escolher se eu tenho um monte de síndromes na mesma paciente? E para mim um jeito de ter assim uma escolha que me deixa segura, confiante da escolha de pontos é esse caminho. Podem ter outros pontos, mas acho que esse caminho nos mantém numa mesma coerência em todas as sessões de tratamento para uma paciente. Ufa! Falei muito, eu só queria falar meia hora, desculpem. Mas não sei, vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Gabriela, eu me desculpo aqui que eu só consegui chegar há pouquinho, porque as conexões aqui estavam meio esquisitas lá na casa da minha mãe, aí agora eu cheguei no hotel, consegui a conexão aqui. Que Mas, bom que você está aqui. mas depois eu ouço a gravação com calma. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso que eu comentei agora? Oi, Gabi. Protocolo que tu estava falando, lista de pontos? Isso, protocolo. É, eu Muito também obrigada. não uso, não gosto. Trabalho assim como tu expôs, assim, vendo o quadro geral, né? E porque cada paciente é um paciente. E
Nossa, maravilhoso a tua exposição, assim, não ficou nada, nada a dizer, nada a perguntar, porque tu pegou todos os pontos do quadro dessa paciente, não... Perfeito, é o que eu tenho para dizer, perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você. E, bom, também Lívia, Marcela e Maristela iam compartilhar um pouquinho da insônia também com a desração e na segunda primavera. Depois dessa exploração, Gabi, está difícil da gente falar agora. Com certeza. Eu Não, acho que fica um pouquinho mais até para falar. podemos deixar, né, Lívia, para a próxima. A próxima. Foi ótimo, Não, Gabi. por favor, eu acho que seria bem bonito assim, se falar assim, a gente, por exemplo, a partir do que assim das suas reflexões na segunda primavera e na desração, a gente pode ver se consegue trazer essa linguagem, por exemplo, né? Ou se isso trouxe algum insight para vocês dentro do que vocês tinham preparado. Eu não ouvi, né, Gabriela? Então, eu não tenho como fazê-lo, assim, nessa coisa da Comparação, né? comparação, né? Eu não teria como fazer. Eu vou ter que ouvir, porque eu ouvi só o pedacinho agora final, eu cheguei no hotel agora, e aí aqui eu consegui a conexão, então eu não teria como fazer. Eu acho que, pelo que todo mundo falou ali, a exposição foi tão boa a sua que eu acho que seria bom dar uma, vamos dizer, não é que eu não queira, posso falar com vocês aqui, mas seria bom, eu acho que maturar isso, eu gostaria de ouvir a gravação e tudo, e até para fazer essa conexão, né? Porque eu não tenho condição de fazer a conexão porque não ouvi, e ouvi só bem pouquinho, só agora no final. E seria legal fazer a conexão. O que eu acho interessante é que, como o final de semana que vem vai ser já o de insônia, né? Vai ser já como é que chama? O seminário da Elizabeth. Então, de repente, o que a gente podia, quem ouviu, a Gabriela e a gente que fez né, um apanhado, não sei, Lívia, a gente poderia pensar em alguma coisa no sentido de também questionar a Elizabeth, né? O que seria interessante para nós, assim, que ela também discorre. Por exemplo, eu gostaria muito, eu fiz mais ou menos um apanhado da insônia na menopausa, mas gostaria muito que ela pontuasse o que é que os clássicos falam que poderia fazer a ligação direta com a menopausa. Entende? Porque, por exemplo, tem aquela parte clássica, né? Que aos 49 anos, papá do Swain. Então, assim, que você sabe que eles estão falando da menopausa, né? Que é a segunda primavera e tudo. Mas ela deve ter, para colocar para a gente, outras partes de outros né, do Lin Shu e outros, que remetam para a gente, que de repente eu nem me dei conta que era uma parte Sim. da menopausa, né? E Né? Não sei, o que você acha, Eli? sim, eu acho que sim. E a gente pode também levantar os nossos próprios casos clínicos que a gente Uhum, tem, né? Ainda mais assim, pelo menos em São Paulo, que eu combinei um pouco com a Marcela, né? Na nossa loucura de cidade grande, quando que a gente não tem insônia de vez em quando, né? Até porque acho que a melhor forma da gente também entender a insônia do nosso paciente é quando a gente também está nessa insônia. As nossas preocupações. Então, acho que a gente tem vários quadros, principalmente as questões
emocionais, né? Nosso excesso de pensamento, e não somente conhecer a teoria do que foi falado, dos próprios transcritos, que tem muita coisa, mas como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente coloca os ensinamentos, por exemplo, para reduzir o nosso excesso de pensamento, tá? Tonificando o baço, ou seja, todas as ervas que a gente tem, todos os pontos que a gente tem, mas um conceito mais talvez prático, né? Então, dentro, por exemplo, do nosso tópico de razão e desrazão, né, Marcela? Daquilo que a gente vem conversando, eu acho que eu gostaria muito de explorar essas questões do coração vazio. Como é que a gente mantém esse coração vazio para a gente poder ter sono tranquilo todos os dias, todas as noites, quer dizer, né? Será que a gente consegue? Eu queria fazer uma sugestão e uma provocação. Baixou o Zé em mim aqui. Eu queria fazer uma sugestão da gente continuar com insônia no próximo encontro de medicina chinesa, que a gente vai decidir. E aí a gente segue com, assim, com o que as meninas tinham pensado de apresentar e mais os insights do seminário. Nossa, Né? pode ser uma boa sugestão, Eric. E aí a minha provocação, né, o Zé que baixou aqui em mim, o Zé querido, um Só porque beijo, ele não está Zé, presente, É isso que eu ia falar, depois, cadê ele? que é a gente está falando sobre, né, receber esses ensinamentos da Elizabeth através dos clássicos, mas a gente pensar isso também nos tempos modernos, né? Porque é uma coisa que eu tenho É observado isso que eu tô muito na falando. clínica, que é más condições para sono, né, pelo cotidiano, né, pela rotina do dia. Então, eu tenho alguns casos que a pessoa ela trabalha até as horas da noite, entendeu? Ou Come trabalhar a noite mal, toda, né, Eric? e no computador. Então, assim, não tem condições favoráveis para sono, né? Então, a gente também pensar nisso. Como é que a gente traz esse conhecimento adaptado para o que está acontecendo hoje nos centros urbanos, né? Porque naquela época, gente, eu imagino, tá? Que não era a bagunça que é hoje, não. Então, essa é a minha provocação. Faz sentido, Gabi? É. Oi. E com relação à menopausa, gente, eu acho que a menopausa, a parte filosófica dos nossos estudos, né, no Baldetim e tudo, ela passa a ter uma importância fundamental, né? E aí eu acho que esse conhecimento dos clássicos, no sentido de dar um apoio, é um negócio que é um diferencial muito grande. Desculpe aí, eu me atravessei, Gabriela, era para você. Não, não, que isso, fala, continua falando. A provocação era para você aí, né? Não, é porque eu fiquei pensando tanto, A Gabriela, né? provocação é para Eu todos, pensei viu? nessa questão e aí li um pouquinho a Helena Capanglia, li além de lembrar dos meus casos e de mim mesmo, e eu me lembrei que, né, tenho me lembrado que essa questão da filosofia, do conhecimento, ele ajuda, assim, de uma maneira muito, muito... Eu não sei se porque quando você, na menopausa, para de menstruar e aí para de ter dispor essa energia para a procriação, para ter, né, produzir um outro ser, que é uma coisa mágica, uma coisa milagrosa, e aí, de repente, essa energia toda você pode usar para uma coisa do crescimento interno, né? E essa conexão entre o yin que você tem alimentando o seu coração. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei pensando muito, né? E que se você não fizer isso, se você quiser continuar numa fase anterior, como é que você faz, né?
Então, foi muito por aí que foi os meus, vamos dizer, os meus pensamentos ficaram girando em relação a esse período que é o período que eu estou, né? Já estou passando um pouquinho, mas então assim, é muito legal a questão dos clássicos, que são, como o Eric falou, de um tempo em que não é o tempo nosso, dessa correria, mas, ao mesmo tempo, o quanto eles podem alimentar seu coração, essas ideias que vêm desse tempo, para que o seu coração esteja preparado para essa nova fase, essa segunda primavera. Então, assim, foram as coisas que eu fiquei pensando muito, além da questão dos pontos e tudo, mas o quanto isso é importante, né? E, bom, foi isso mesmo que eu fiquei aqui na minha cabeça, ficou reverberando. Sabe uma coisa que você falou aí, Maristela, talvez, eu acho que não só na menopausa, mas os diversos tipos de insônia que a gente tem, né? Insônia por opressão gástrica, insônia por pânico, por medo, por sonhos. Sonho é uma coisa que me interessa muito, por exemplo, para a gente que, né, trabalha com Jung também em paralelo, a gente tem os sonhos também, que são muito significativos, e a gente sabe nos clássicos chineses que a cada sonho e o tipo de sonho que você tem também tem a ver com um elemento na sua vida, né, no seu insônia. Então, talvez a gente pudesse explorar bastante essas coisas também. Insônia com gás, insônia com a questão de aquela coisa do rim, a deficiência do rim, né, com ejaculação ou com, na realidade, a própria urinar à noite, né? Então, tem vários tipos de insônia. Insônia com palpitação. A gente sabe que todas essas... Acho que se a gente levantar a maior quantidade de dúvidas que a gente tenha, a gente possa levar também para ver o que tem, né? Não sei, de uma forma que estou explorando com vocês as diversas insônias. Os sonhos também que me interessam. Essa é a minha expectativa, eu acho, em relação a isso. a Nossa, estabelecer Liv, tem muito disso no né? texto. Então, ai, que bom. Que já vou E ficar... ela vai trabalhar bastante, vários trechos do Lin Shu, do Suen, também do Tim Maravilhoso. do Shan Han. Pesadelo, por exemplo, né? São coisas que a gente fala assim, o que será que eu sonho com pesadelo, com coisas que... Sonhos de restos diurnos e sonhos sem pé nem cabeça. E são sonhos que devem ter muito a ver nessa insônia, né? O dormir e acordar, ou aquele sonho que você não tem sono na hora de dormir, de começar a dormir, o início do sono, né? Ai, que legal, Mari. Então, eu vou estar lá. A primeira na lista a entrar no Zoom. Ainda vou entrar atrasada, porque eu vou sair de outro curso para entrar nele assim, voando. Oh, meu Deus. Mas vamos ver. É isso, nossas provocações, né? Nossas expectativas. Eu acho que vale isso que a Gabi trouxe, que a Maris trouxe, é levantar mesmo a nossa curiosidade. Como que a medicina chinesa enxerga a insônia? Acho que isso vai ser muito interessante. Os clássicos podem nos ajudar, porque o mundo pode estar moderno, mas eu acho que os clássicos têm muita coisa, porque insônia deve ser insônia aqui, na vida moderna, na vida antiga. Acho que desde quando a gente é ser humano, deve estar perpetuando junto com a gente, né? Não sei, do ponto de vista, gente, só estou compartilhando, falando muito já. Eu acho aí, Lívia, que as emoções, né, que é essa parte, as emoções não mudaram muito, né? A cólera, o amor, né, a tristeza, o luto, a perda, o pesar, né? Apesar de concordar muito com o Eric, de que nós estamos numa sociedade que cada vez, né, prioriza outras coisas, mas as emoções são as emoções, não tem como, né? A solidão, a inquietude, as dúvidas. E aí eu acho que os clássicos, eles podem realmente nos ajudar muito. E aí, ajudando a nós, de certa forma, a gente possa passar isso também para as pessoas que estão buscando, né? Que vêm até nós, né?
para a gente ser um bom companheira de jornada com eles, né? Eu sempre falo com meus clientes, olha, eu sou um companheiro aí na sua jornada, eu tento te ajudar, mas o pé é seu. O dia é seu, o dia não é meu, não. A gente pode compartilhar de vários tios, né? Mas o teu é seu, né? Como é que a gente fala? Que o essencial é invisível aos olhos, né? Pois é. Então, as emoções, talvez a gente não saiba o que passa nessas insônias da gente no universo individual de cada ser, né? Tem um negócio muito bonito que o Jean-Marc falou num seminário, que ele fala assim, por que a escuta é tão importante, né? Porque você, na escuta, você escuta você escutando o outro. Porque aí ele fala, você nunca pode saber exatamente o que passa dentro do coração do outro, mas você pode saber como o outro repercute dentro do seu coração. E aí, conhecendo o seu coração, você pode ajudar o outro, de certa forma. Isso quando o paciente não traz exatamente a tua própria situação, né? Você fala, ai meu Deus. A gente olhar nós mesmos, né? Muito legal. Cheguei atrasada, já falei demais. Não falo mais. Tem Cortou um, o cabelo, tá linda. tem uma... Deixa eu compartilhar aqui uma coisinha. Tem uma... Tem essa fórmula, ela é muito legal, para a segunda primavera. De fato, Elizabeth, ela mencionou essa fórmula no seminário da Fisiologia da Mulher, né? Gamaita Sautan, que essa fórmula, assim, ela é indicada no Jinqueyaulé, vem como uma fórmula indicada para histeria. E ela até falou, enfim, não vou falar muito, mas assim, o que é bem bonito é que, assim, são 3 ervas, por exemplo, né? Você tem, esse é o tassal, né? Vocês veem que é vermelho por fora e se abrirem, por dentro é amarelo. Então, ele que eu falei que forma nutritivo e que por fora é vermelho e vai nutrir o sangue do coração. E ele é doce. Ele, na verdade, tinha o fogo na terra. Essas 3 ervas são doces. E a gente tem o gansal, né, que eu falei que é o alcaçuz, e ele parece madeira, né? Ele parece madeirinha, e é doce, e ele é madeira na terra. Aí ele faz esse movimento de pivote. E o shellmai, que é tipo o trigo, que também é doce, e forma muitos fluidos. Então, essa é uma fórmula que se dá muito para relaxar o fígado. Porque, na verdade, o doce no pensamento, eu acho que, assim, essas são das coisas que... deixa eu pensar, deixem aqui desativar os fones. Tem o doce, né? Ele é o único que coincide, sabe? Na MTC falam, o ácido tonifica a madeira, o amargo tonifica o fogo, o doce tonifica a terra, o picante tonifica o metal, e o salgado, água. No pensamento clássico, Chan Yun-jin, na verdade, o único desses que coincide para tonificar é o doce que tonifica a terra. Porque, na verdade, assim, o ácido, por exemplo, que na verdade, eu vou falar do picante. O picante, né, que vai para fora, ele vai para fora, sinônimo de para cima. E ele vai tonificar o fígado. Na verdade, tonifica a madeira, porque a madeira, ela tem essa função de harmonizar a energia. Então, o picante ele vai ajudar o fígado a levar o movimento para todas as partes, né? Que esse movimento seja dirigido, chegue a todas as partes do corpo. Então, bom, a questão é que
o doce, além de tonificar a terra, vai acalmar o coração e relaxar o fígado. Então, essas 3 ervas, elas se dão quando você precisa, ou você tem um quadro para acalmar o coração e relaxar o fígado. Só que você relaxa através da formação de nutritivo, através da formação do sangue, através de dar um movimento à terra. Então, uma fórmula bem elegante, assim, bem bonita, mas de novo, assim, o que eu quero dizer é que, assim, quando a gente vê um capítulo do Jingue Yaolé, por exemplo, não é só o aspecto teórico que a gente vai ver, né? Claro, as taxações, elas acontecem por isso, mas o que pode acontecer, o que significa uma deficiência do sangue, né? E uma deficiência do sangue pode ser um sinônimo de insônia, por exemplo. E nesse caso é que entra esse capítulo. Então, assim, eu queria trazer isso porque eu acho que pode dar, assim, uma ideia de, na prática clínica, como que a gente pode dar vida, né, a isso. E estudar, né? Para mim é muito rico estudar, assim, o Chan Yunjin é realmente genial, né? É genial o Chan Yunjin. E é nas prescrições que você vê a riqueza realmente do Shankam Luni, do Jinko Yamle, do Shankam Sampilung, né? E também, assim, por exemplo, para mim, assim, há muito tempo que o capítulo 1 do Imperador Amarelo assim, é o meu capítulo, assim, para mim é muito essência esse primeiro capítulo, pelos ciclos e pelo princípio de Yangshen, né? Porque é justamente assim, nos ciclos, se você, por exemplo, a partir das 5 vezes 7, você começa a nutrir o Yang Min por uma parte, assim, com os alimentos, você traz todo esse conhecimento dos alimentos, das ervas, mas você também compreende que assim, porque isso é um momento na vida no qual a gente vai tendo mais demandas. E no qual, se a gente compreender que criar vazios, um momento importante para começar a criar vazios, isso vira um hábito. Que então, quando você chega na segunda primavera, você já tem um pouco já tem mais fundamentado esse hábito, não é que você quer começar nesse momento. E se você cria esses momentos de vazio, você entra em contato com o seu centro cada vez de maneira mais constante, mesmo, por exemplo, tendo uma deficiência do yin, do sangue, na segunda primavera, você adquire uma estabilidade no movimento para compensar essa tendência a um fogo escapar, por exemplo. Porque você enraiza o espírito, por exemplo, ancorando no Tantin inferior, ou nesse cultivo dos silêncios, né? Você começa a encontrar respostas a partir dos silêncios, através de beber um chá, né? De olhar para o horizonte. Usando os sentidos, né, Gabi? A gente tem 5 sentidos para usar, né? A gente só fala demais, às vezes a gente não pensa muito. E acho que tá aí, o essencial tá nos sentidos, né? Até pra gente dormir melhor. Muito bom, Gabi, adorei. Eu acho que vai um pouco no que eu refleti, mas eu estou bem quietinha aqui porque eu não tenho fundamento nos clássicos. São Mas duas, Marcelo. Mas eu tinha pensado a partir do que a própria Elizabeth trouxe, assim, do conceito, né, de razão e desrazão, de se razão está associado com o caráter Li, né, com o ordenamento natural da vida e dentro da gente, e ser razoável
estar nesta ordem natural, a gente tem o aspecto yin e yang dentro, né? E o caminho da via seria estar em harmonia essas duas energias. E, de fato, a insônia a gente vê como um desequilíbrio de falta de yin, né? E aí eu gostei muito dessa sua fala, porque linkou com o que eu estava pensando aqui, o quanto que a gente não nutre mesmo o yin na nossa vida, principalmente aqui, né, em São Paulo, mas que a gente, não, ao mesmo tempo, não pode deixar de olhar, porque é a nossa natureza, né? E talvez isso até explique por que estamos tão desrazoáveis assim. E aí eu gostei muito disso, do silêncio, né, de ser um hábito, e aí eu acho que linka tudo com a ideia do que ela faz no seminário, né, da razão e desrazão. Tem um texto, eu não sei falar o nome, né, do autor, é o Xunzi, eu não sei como que é, mas que ele fala, então, como que a gente alcança, né, o conhecimento da via, e sendo que é através do coração vazio, né? E aí ele fala que é pelo coração o vazio, a unidade e a serenidade. E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, o como são, dizem da harmonia do yin e do yang, mas tem essa predominância também, né, desse yin, dessa serenidade, desse vazio, que permite a gente fazer as conexões, né? Eu gostei muito, Gabi, sério. Desculpa não conseguir te ajudar a fazer essas ligações, e acho que você me deu uma aula que eu preciso reassistir para ver se eu realmente captei tudo que você disse. Mas eu acho que vai dar para a gente fazer mais conexões, sim. Na verdade, tem um monte assim, não sei. Eu falei, eu dei muita informação, sabe? Assim, tem como, tipo, muito estudo por trás do que foi apresentado hoje. É muita informação, assim, eu sei, eu até falei, será que eu falo? Não, isso tudo. Mas, assim, desculpem se eu trouxe muita coisa. Também quando começou a dar aula, eu fico... Tipo, aí alguma coisa Aí que vai ótimo, saindo Gabi. assim. É, mas, assim, não queria tanto como aula, assim, como compartilhar, assim, né? Tipo... hum, enfim, toda a riqueza que pode vir de uma linhagem, de uma tradição ou outra, né? Para essa compreensão. E se é muita coisa, assim, acho que se assim perderem alguma coisa que não dê para entender ao olhar a gravação, é normal. Mas bom, era mais para uma ideia, assim, de cada um desses coisinhos pode ser falado muito, de cada uma das ervas pode ser falado muito, de cada uma das energias, sabe, assim, mas era mais uma ideia bem global, assim. Tomara que eu tenha conseguido transmitir isso. Seu coração passou, Gabi. Muito obrigada, viu? Gente, vou ter que sair, mas eu agradeço muito, viu? Obrigada, Gabi. Hum, Tchau, gente. acho que já. A gente justamente 9h30. Então estamos todo mundo em ordem. No lugar certo, hora certa. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Obrigada, Boa gente. noite, todo Obrigada. mundo. Valeu demais. Tchau, gente. Até lá na Até a Elizabeth, se próxima. Deus quiser. Até. Que eu Com não vou certeza, estar até em o final de casa. semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Bom descanso, Maria. Vou Bom apagar descanso para aqui, vocês. gente.